Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou explicar o motivo do meu sumiço, né? Vanessa, o que aconteceu? Você ficou quase 5 meses sem postar vídeo no canal. Eu vou explicar tudinho nesse vídeo, mas antes, solta a vinheta. Então, gente, o que aconteceu? Tudo, né? Vou voltar lá do começo, para vocês poderem entender e também, né? Quem estiver chegando aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é um canal onde a gente traz um pouquinho da minha rotina, eu dou um pouco de dicas sobre a minha experiência em relação às finanças pessoais. Aqui também tem vídeos de comprinhas, de como eu comecei a minha preparação com a questão do alimento, né, pós-pandemia. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Mas vamos voltar um pouquinho lá, né? Então, vocês acompanharam eu no penúltimo vídeo, eu arrumando as malas, eu dizendo para vocês do porquê que a gente ia, né, para o estado de Rondônia, o que a gente ia fazer lá. Falei também o que iria acontecer, né, com todos os nossos móveis que a gente tinha vendido, que deu para vender. Enfim, fomos embora para Rondônia. Chegamos lá, a gente ficou 2 meses. Sim, gente, 2 meses. A gente chegou dia 8 de outubro. Vamos lá, gente. Então foi dia 8 de julho, né? Que a gente viajou. Então, julho, agosto, setembro e outubro. Isso, foi bem isso mesmo. Mais ou menos isso. De julho para agosto que a gente fez a viagem. Então a gente ficou agosto, setembro e um pedacinho de outubro na casa da avó dele, né? Então a gente chegou lá, a gente ia ficar na casa da avó dele, né? Então a gente tinha um quarto pra gente, tinha somente uma cama, a gente compramos um ventilador, compramos uma mesinha pro Vida poder trabalhar, porque assim que ele chegou lá, graças a Deus, né, ele arrumou emprego e também logo que eu cheguei lá, logo eu arrumei emprego também. Tava indo tudo bem, só que o problema lá é o que, gente? É a questão de vários fatores, né? O Ninho contribuiu muito para o estado ficar quente, o estado lá já é quente, então acabou que a gente estava sofrendo muito com o calor. E não é um calor normal, né? Como a gente via nos vídeos, as pessoas falando, ai, é quente, mas dá para suportar. É um calor que se você não tiver dinheiro para comprar um ar-condicionado, você não consegue ficar em paz no calor, entendeu? A gente tinha comprado um ventilador e mesmo assim não estava funcionando, né? Precisava de uma central de ar para você conseguir suportar aquela temperatura, era muito, muito quente. Quando a gente chegou, eu estava no ápice do Ninho lá, então as temperaturas ficaram fora do normal e era uma transpiração, a gente não conseguia fazer nada. Tudo que você pudesse imaginar. A gente dava um passo, você estava o tempo todo suando. Isso também impactou muito na nossa qualidade de sono. A gente não estava conseguindo raciocinar direito, né? Enfim, beleza. A gente começou, né, a pensar o que a gente ia fazer, se a gente ia mesmo se adaptar à cidade, até porque não é uma cidade que tem transporte público o tempo todo, né? Ônibus lá é muito escasso, então as pessoas lá dependem, né, de tirar carro, tirar moto. A maioria, 90% dos jovens lá ou tem carro ou tem moto, 90% mais moto, né? Porque o transporte público é mais no centro da cidade. Como a gente estava numa zona um pouquinho afastada do centro, que era um outro bairro novo que estava em formação, estava expandindo, então aí dificultava ainda mais o transporte público, né? Então acabava que eu pagava, né, para a avó do William estar me levando para o trabalho, porque não tinha como, né, ir e vir de ônibus. Então o valor da passagem eu dava para colocar gasolina para ela estar levando eu e me trazendo. Só que foi chegando um estado em que a gente não aguentava mais, a gente queria dormir, a gente estava cansada, aquele calor insuportável, gente, insuportável. Para vocês terem noção, lá, né, o chuveiro não é elétrico, porque lá é um ambiente muito quente, então não precisa de chuveiro elétrico. E mesmo assim, às vezes a gente abria para tomar banho, a água caía fervendo. Em questão de valores, né, do supermercado, não mudou nada, a mesma coisa de São Paulo, uma ou outra coisa
que a gente achou diferente, mas assim, arroz, feijão a gente viu até que tava um pouco mais caro que São Paulo, tá? Tinha coisa lá até acima de R$ 20, pacote de arroz, feijão também a gente viu que lá era um pouco mais caro. Outra coisa também lá é a conta de luz, porque como você depende de central de ar e ar-condicionado o tempo todo, ventilador o tempo todo, a conta de energia é lá em cima. Então, antes a gente vir, uma das contas chegou a bater R$ 600, sendo que, né, eu e o William nunca ultrapassa nem 100 de luz. A água não pagava porque a água era do poço. Outro fator também que estava impactando muito, né, a gente ter assim, uma certa perspectiva de futuro de morar lá também era que se você comprasse um terreno, você tinha que analisar bem se aquele terreno teria condições de você cavar poço e ter água. Porque na frente da casa da avó do William tinha um vizinho que ele se mudou porque o terreno dele, o poço secou. E a água do governo não chega lá, gente. Então, as pessoas lá, em questão de água, elas são muito independentes. Elas cavam poços, né? A própria família do meu esposo, a parte da tia dele, a estrutura da rua tem canos, né? Toda a encanação da prefeitura, tudo bonitinho para chegar água, mas não chega. Eles têm poço. A prima dele também teve escassez de água no terreno, ficou alguns dias sem água porque o poço secou. Então, assim, é complicado. Então, a gente foi pensando em várias coisas, se valia a pena, né, gastar dinheiro lá, construir, né, porque sim, tinha, né, deram a oportunidade para ele, né, poder construir no terreno da mãe dele, mas vocês sabem, né, questão familiar é bem complicado. A questão do terreno é da mãe dele, né, então por mais que a gente construísse lá, né, com a boa vontade de todos lá para que a gente ficasse, não seria nosso de fato, porque é um terreno, ele tem irmãos, então logo a herança seria dividida para todos. Então, se a gente construísse lá e Deus me livre, acontecesse alguma coisa com a mãe dele, a gente ia perder dinheiro, porque os irmãos dele iam querer receber a parte da herança, lógico. O terreno é grande, daria para construir casa para todos os irmãos, porém eles iriam querer o quê? Vender, né? Para tirar a parte deles. Então, o que a gente fosse investir lá na questão do terreno, a gente ia perder em valor, porque seria avaliado o terreno e a gente não ia conseguir recuperar o dinheiro que fosse gasto construindo lá. Não sei se vocês conseguiram entender meu raciocínio, né? Então a gente fez vários levantamentos para ver se realmente era isso que a gente queria ficar lá, né? Porque tinha a questão do transporte a longo prazo. A gente teria que se locomover, comprar um veículo, tirar carteira de moto, carro. Isso também seria um gasto que a gente não estava contando, porque a gente sempre procura ficar em lugares que a gente consiga fazer as coisas de pé, justamente para não ter esse tipo de gasto agora, né? A gente não quer ter veículo agora, porque veículo é gasto, é manutenção, é IPVA e por aí vai. Então, a gente sentou e falou, não tem condição, a nossa vida aqui tá ficando mais cara que a de São Paulo, porque, né, são gastos, a gente tá morando junto com a pessoa, então logo a gente tava gastando mais, contribuindo mais, lógico, né? Então a gente pensou, o que vamos fazer? E aí, isso em 2 meses, gente. E aí a gente começou a pesquisar, porque a gente sempre pensou de ir pro sul, porque se a gente não tivesse ido pra casa da avó dele, por conta que ela estava doente, o Ida também queria rever a família dele, que há muito tempo ele não estava vendo, né? Então, por isso que a gente foi. Ele sempre pensava, toda minha família tá lá, eu, né, já não tenho meu pai, mas é minha mãe. Então, praticamente não tinha família em São Paulo assim. Pai e mãe já tinha, meus pais já são falecidos. Então eu falei, bora, vamos, né? E foi o que a gente fez. Só que chegando lá, né, nem sempre a realidade condiz com as expectativas, né? Enfim. Então, o que a gente fez? Começamos a procurar imóveis na região do sul do Brasil. Tipo, então vamos para o sul do Brasil, era um sonho que a gente já queria, né? Eu sempre sonhei em morar no sul, ele também, então falei, bora. Então vamos. E aí a gente jogou casa de aluguel no Google, começou a pesquisar cobertura de internet por aqui, como o William já estava com emprego, então seria mais fácil ele pedir para a empresa, né, alguns dias. Então a empresa cedeu 3 dias e a gente falou, vamos cair na estrada. E aí a gente tentou conciliar ali o dia da folga dele com alguns dias a mais, né, que a gente poderia conseguir fazer essa viagem, dar tempo de chegar e ele conseguir trabalhar certinho, sem atrapalhar, né, os nossos planos. Então, o que a gente fez? A gente achou uma casa, a gente analisou uma casa na internet, a gente viu que seria bom, já fechou o negócio, já tentou ver a internet, já conversou com a empresa do William, então
a folga conciliou, né? Então, como ele estava trabalhando de manhã, então a gente comprou a passagem para depois do expediente. Então, depois do expediente dele, a gente já correu para a rodoviária, já pegamos o ônibus e vimos embora. 3 dias na estrada, gente. Eu não filmei nada para vocês porque eu estava psicologicamente cansada. Porque já fazia dias que eu não estava conseguindo dormir por conta do calor. Ele também, então praticamente metade da estrada eu dormi. Dormi porque eu tava muito cansada, porque eu não conseguia dormir à noite. Então eu trabalhava o dia inteiro, chegava cansada, aquele calor, gente. E assim, desde o dia que eu cheguei lá, eu comecei também a ficar muito doente, né? Porque, querendo ou não, é uma temperatura diferente do outro estado que eu estava. Muito mais quente, claro. Então eu comecei a pegar várias coisas. Então logo na primeira semana eu já peguei ter sol no olho. Quando melhorou, peguei uma intoxicação alimentar horrível, horrível, não sei como. Peguei intoxicação alimentar. Quando eu curei essa intoxicação, eu peguei infecção urinária, porque eu fiquei desidratada. Por mais que eu bebesse água, gente, você conseguia sentir os poros se abrindo. Era muito, muito, muito suor. Então eu tava tendo uma perda de líquido enorme. E aí o William falou, não tem como, você tá ficando muito doente, o que a gente vai fazer? E aí, gente, virou um bololô. Eu fui no médico. O médico, ele... Nada contra os bolivianos, tá, gente? Mas o médico lá era um boliviano. Eu tentei explicar pra ele que eu tinha pegado uma intoxicação alimentar e logo em seguida de pegar essa infecção. Então eu tava sentindo muito dor no estômago, muito dor por conta da infecção urinária. Acabou que ele disse que era uma virose, gente. Enfim, não era virose, né? Ele me passou um medicamento que não conseguiu tratar nenhuma das duas coisas. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu fiz o tratamento lá. Aí, um dia antes, a gente viajou. Então, eu consegui concluir o primeiro tratamento lá. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei doente de novo. Então, por isso que eu até demorei mais para gravar. Porque, chegando aqui, a infecção urinária não foi embora. Então, eu comecei a ter febres, calafrio, quase beirando a internação. Mas graças a Deus, né, o médico daqui, ele tirou o raio-x para ver meu pulmão, né, eu falei para ele do estado que eu tava vindo, então ele pediu até teste de dengue, teste de malária, teste de tudo. E graças a Deus era só infecção urinária, mas também eu tomei um outro remedinho lá pro meu estômago, porque eu tava ainda sentindo aquela dor, né. Enfim, foi tudo isso que aconteceu. Eu não filmei na estrada, mas assim, sabe aquele alívio de você estar saindo de um clima que você não tá suportando? Quando a gente chegou no segundo dia, né, a gente pegou conexão para descer em Cuiabá. Então a gente pegou de Rondônia até Cuiabá, e Cuiabá ia vir um ônibus lá de Santarém que ia pegar a gente de noite na rodoviária. Então a gente passou o dia inteiro em Cuiabá e Cuiabá também tava com Nino. Um calor, né? A gente passou o dia pingando de suor. Lá também é muito quente, tava, né? Com as temperaturas que não eram normais. E quando chegou a noite, que a gente se limpou, vestiu a roupa, o ônibus chegou, a gente falou, agora vai melhorar o clima, né? Que aí a gente já ia começar a sair do centro-oeste para começar a entrar no sul, né? E aí melhorou, o clima melhorou. Quando no outro dia a gente acordou, já tava, né, aquele clima agradável. Graças a Deus. E aí a gente agora tá morando aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, né? A gente pesquisou muito. Pra vocês terem noção também, não me perguntem como que a gente... O que levou, né, a gente a vir pra Canoas, porque, tipo assim, foi muito rápido. A gente decidiu isso tudo em 2 semanas. A gente olhou pro mapa, olhou pra Canoas, deu uma olhada se dava pra fazer tudo a pé, se as coisas eram próximas. A gente tava tão desesperado que a gente nem pesquisou também questão de violência, se era bom, se não era, enfim. A gente veio com a expectativa super baixa, porque a gente já tava sofrendo com o estado dele, né? Por conta do calor, por conta da distância, falta de transporte, o lazer era muito longe. Só que a gente chegou aqui e se surpreendeu, né? A gente ficou muito feliz porque sim, dá para fazer tudo a pé, tem mercado, o posto 24 horas é 10 minutos daqui, a gente consegue fazer tudo andando, tem metrô, trem lá pra cima, é uma boa caminhadinha até o trem, sim, mas dá pra ir, tem shopping perto, supermercados grandes. Então assim, a gente surpreendeu, a gente ficou muito feliz. O aluguel aqui também, o lugar que a gente pegou também é muito tranquilo, muito bacana. Então, uma coisa que a gente veio no desespero ficou até bom, né, no final.
Então sim, gente, a gente mudou de estado, vamos fazer 3 meses agora em janeiro, dia 10 de janeiro. Nós vamos fazer 3 meses aqui. Compramos tudo as nossas coisas de novo, porque dessa vez a gente vai fixar, não vamos voltar mais para São Paulo. Os motivos que me fizeram a desistir de ter que voltar para São Paulo foi pensando em criminalidade, né, porque aumentou muito. Já era um estado que eu já conhecia ali também, então a gente pensou, por que não tentar algo novo, né? E a gente surpreendeu, aqui a criminalidade é bem baixa, a gente gostou muito, né, do ambiente, das pessoas com quem a gente conversou, muito tranquilo e a gente se sentiu bem mais seguro. Não tem aquela coisa de quando você tá andando na rua, você ouve um barulho da moto. Em São Paulo eu já tava praticamente correndo, né, de medo quando eu vi uma moto. Aqui, eu não sei, né? Tudo pode acontecer, né? Roubo é roubo em qualquer lugar, tem criminalidade em tudo quanto é lugar, mas se sente mais seguro em andar, em poder pensar assim, nossa, eu tô andando aqui, se eu precisar atender o telefone, eu não vou ter medo de, do nada, alguém, né, parar, me abordar, me roubar. Então, foram uma das coisas também que a gente levou em consideração, segurança, qualidade de vida, foi coisas que a gente pontuou que a gente queria esse ano, a gente queria colocar isso na meta de procurar um lugar melhor, pra gente poder viver, né? Porque a gente merece. A gente não precisa ficar em lugares que não tá dando certo, que não tá fluindo. A gente tem que buscar o melhor. Então é por isso, né, que eu sumi do canal. A gente teve que correr atrás de muita coisa, né? A gente tá começando do zero. Então a gente teve que comprar os móveis, geladeira, fogão, mesa. Tudo isso a gente comprou de novo. Me surpreendi também na questão de que tudo que eu tinha lá em São Paulo, para vocês verem, né? A gente acumula tanta coisa e como a gente teve que recomprar muita coisa de novo, você começa a pensar mais consciente, né? Como você vai gastar o seu dinheiro, não acumular tanta coisa, e isso fez enorme diferença. A gente passou a notar com poucos utensílios de cozinha e eu nunca imaginei que eu iria sentir nenhuma falta de tanta coisa que eu tinha em São Paulo, né? Tanto treco, tanta coisa que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então é isso, eu vou explicar mais ou menos, eu expliquei mais ou menos, né, o que aconteceu nesses últimos meses que eu sumi do canal, né. Um dos motivos é que a gente não se adaptou, a gente nem saiu para gravar, gente, porque lá era tão calor, que você não conseguia andar de dia na cidade. Você não via as pessoas andando, porque era muito quente. Só realmente quem ia trabalhar, ou a mãe buscando os filhos na escola de bicicleta, mas também bem equipadas quanto ao sol, porque você não consegue. Então, às vezes que eu andei com ele lá, ou era em fim de tarde, ou era de noite, porque a gente tentou, eu tentei, a gente gravar na cidade de dia. Meu Deus do céu, não dá. Você não consegue ficar na rua num sol quente que era aquele lugar. Meu Deus do céu. Você que tá aí gravando vídeo pra Rondônia dizendo, gente, que o calor aí é tranquilo, fala a verdade, fala que é um calor insuportável, que as pessoas, né, se preparar, porque não é brincadeira não, né? Então, também a gente pensou muito, né, se a gente realmente ia ficar lá, porque a gente ia desembolsar um bom dinheiro, né? Porque central de ar também não é barato. E fora a luz, né, gente? Pensa, R$ 600 de luz, a gente ficou chocado, né? Pra vocês verem a situação. Tanto que quando a gente saiu de lá, a época que era pra chover, nem tava chovendo ainda, né? Porque o Nino foi tão forte lá que até a chuva tava escassa naquele lugar. Então a gente tá bem feliz agora, a gente escolheu um estado em que a gente está conhecendo. Vamos fazer primeiras impressões sobre o estado, quero trazer vídeo, né, de como que é o custo de vida aqui. Eu vou fazer um vídeo específico de um vídeo para mostrar para vocês o outro lado, né, do estado aqui do sul. Eu sei que tem meninas que eu sigo aqui que também são do sul do Brasil, né? Então, é por isso que a gente ficou sumida aí, né? Queria agradecer a todo mundo que tá chegando agora no canal, né? De assistir os outros vídeos, caso surgir alguma dúvida aqui, referente à mudança, né? Para o estado de Rondônia. E o motivo que a gente veio aqui pro Rio Grande do Sul. Então, peço mil desculpas, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, porque juntou muita coisa. Juntou a questão que a gente teve que correr para comprar as coisas, o William se instalando aqui com a questão do novo emprego. Eu também fui, a gente saiu para conhecer um pouco aqui do bairro, né? Andar. Teve feira do emprego, eu fui na feira do emprego entregar currículo também. Também teve essa questão de eu ficar doente, né? Tive que também me recuperar, porque não é fácil, gente. A infecção urinária que eu peguei foi muito forte, por pouquinho eu ficava internada, né? Porque
a desidratação foi severa. Isso porque eu tava bebendo água, né? Mas tudo bem, já passou, né? Foi bom a experiência, né? De conhecer um estado novo. O estado dele é muito bonito, né? Tem coisas lindas para ver, só que é longe, né? Você tem que ter veículo para ir. A gente chegou aí num parque lá, que a avó dele levou a gente, eu não me recordo agora o nome, só que era muito longe mesmo, lá no meio do mato, numas chácaras, né? A avó dele levou a gente também para clubes, para nadar, pra gente poder se refrescar um pouco, né? Lá tem muita sorveteria mesmo. Também não é outra, né, gente? Um estado tão quente daquele jeito, né? Mas, do mais, é isso. O mercado bem parecido com os preços assim, de São Paulo, na rua principal central, né, do centrinho que a gente foi. Não muda muita coisa, muitas lojas que eu já conhecia. Tinha um supermercado lá que também era bem competitivo, bom também. E é isso, não tem muita coisa assim que eu achei diferente. Só alguns cardápios, né, que a avó dele estava acostumada a comer, que é mais típico da região deles lá, né, que foi, e era tacacá, alguma coisa assim, que eles comem lá, né, vatapá também, eu provei, a avó dele levou eu pra provar o vatapá num clube que a gente foi nadar, e do mais o resto é normal. Assim, no mercado que eu vi que me chamou a atenção na parte de açougue, foi que lá tinha carne de jacaré. Eu nem lembrei de gravar pra vocês. Mas eu falei, meu Deus, eu ia mostrar isso pro pessoal, né? Mas lá, acho que algumas pessoas devem comer aquele tipo de carne. Tinha até carne de jacaré também. Mas enfim, é isso. Eu peço desculpa se eu não gravei nenhum vídeo lá, porque realmente a gente cheguei lá, eu fui trabalhar, o William trabalhou e eu ficava o dia inteiro fora de casa, então quando eu chegava de noite eu não tinha nem condição para poder gravar vídeo, de tão cansada que eu ficava. Aí juntava ainda o calor, e eu só tinha uma folga por semana e o William também, então acabou que a gente não gravou. Mas não vai faltar oportunidade, no dia que a gente for nas férias para lá, eu gravo um pouquinho da cidade e mostro para vocês, tá bom? Então é isso. Era esse o vídeo, né? Eu também queria dar um último recado sobre a programação do canal. Os vídeos agora vai ser toda quarta-feira e todo sábado, tá, gente? Vai ser fixo. Eu consegui sentar, organizar e fazer um cronograma bonitinho para esse mês. Aqui já tem todas as datas aqui no caderninho do calendário de janeiro, dos dias de quarta e dos dias de sábado, tudo que eu vou gravar. Algumas coisas vão mudar aqui no canal, né? Eu quero continuar trazendo os vídeos da minha experiência em relação às nossas finanças pessoais para poder ajudar você aí a se organizar financeiramente. Vai ter vídeos ainda sobre o estoque, bem devagarinho, porque a gente está recomeçando, então recomeçar não é fácil. Vai demorar um pouquinho para eu começar a expandir mais esse lado do estoque, tá bom? Mas eu vou trazer vídeos sobre a nossa experiência comprando tudo de novo, quanto que a gente gastou, como que tá sendo os gastos em um novo estado, tudo isso vai ser um outro vídeo, tá? Que eu vou estar gravando comigo, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida aqui de vocês, tá bom? Comentem aqui embaixo, que eu vou ter o enorme prazer de fazer um vídeo respondendo todas essas dúvidas, tá? Se tiver dúvidas sobre como foi a nossa preparação, pra poder, né? Porque, tipo assim, 2 semanas, como que você se prepara, né? Depois eu parei pra pensar, será que a gente não parou nem um minuto pra pensar, nossa, a gente tá indo, sem família no estado, nem a minha, nem a dele lá, só vai ser eu e ele. E a gente fez tudo pela internet, contratou operadora de internet, aluguel pela internet, tudo. Às vezes para pra pensar, nossa, a gente tá bem confiante, mesmo pra atravessar o estado e ir pra outro, fazendo tudo pelo celular. Mas deu tudo certo, né? A tecnologia tá aí para nos ajudar. Se chegasse aqui não fosse, né? Porque a gente tivesse feito tudo pelo celular, não teria problema nenhum, a gente ia dar um jeito, porque a gente tem que também ter confiança nos nossos sonhos, né? Voltar para São Paulo seria mais fácil em questão de emprego, em questão de arrumar casa para morar e tudo mais, porém a gente quis se desafiar, né? A gente pensou muito na questão que São Paulo está muito ruim, na questão do emprego, segurança, criminalidade alta, então a gente quis, né, dar uma chance para tentar algo novo, para ver como que era ter uma qualidade de vida diferente, né, do que a gente estava idealizando em São Paulo, que não estava tendo, né, gente? Principalmente no bairro onde eu nasci, cresci lá,
deu para ver o quanto a criminalidade aumentou, né? Antes de eu e o William mudar para casa do meu irmão, aquela rua que a gente morava já estava bem difícil de ficar lá, né? Era vizinho reclamando que ia viajar, voltava, as coisas não estavam mais dentro de casa, o ladrão roubava, era arrastão, era assalto, a gente vivia com medo. Quando eu mudei para a rua do meu irmão também, a gente viu uma diferença, né, de pessoas pondo grades na porta, na janela, e você começa a ver, né, que a coisa tá ficando feia no bairro mesmo, né? Placas de disque denúncia, né? Para você ver algum vizinho sendo roubado. Então a gente começou a notar que estava cada vez mais aumentando a violência e a gente se perguntava, será mesmo que a gente quer viver que nem na cadeia, tudo fechado, não conseguir fazer nada com medo de criminalidade? Então isso fez a gente pensar em não voltar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E muito obrigada se você chegou aqui. Não esqueça de clicar no gostei, comentar se você achar alguma coisa importante, né, que você queira tirar dúvida. Pode comentar aqui embaixo. E se você chegou agora, se inscreva no canal, que esse ano vai ter muito vídeo no canal. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.